E aí, pessoal, quer complicar um pouquinho mais o estudo do rosto? Se você já estudou esses ângulos que eu já passei aí, ainda tem um ângulo que complica um pouco mais ainda na hora de você movimentar o rosto de algum personagem, que é um ângulo onde você vai usar a mistura do semi-perfil com o personagem olhando para cima, e também depois no outro vídeo eu vou passar como se fosse o semi-perfil e o personagem olhando para baixo. É, digamos, o último ângulo, os últimos dois ângulos principais que a gente precisa estudar, que são os piores ângulos que tem do rosto. Então, depois que você conseguir dominar esses dois últimos ângulos aí, praticamente o teu estudo de rosto já está bem avançado, e você dominando bem esses movimentos aí, você já tem condição de desenhar o rosto tranquilamente, né? Não tem muito mais o que estudar a respeito de ângulos se você dominar esses ângulos principais que eu já passei. Então vamos lá? Então como que a gente vai fazer esse ângulo? Bem, agora a gente vai ter a desvantagem que a gente vai perder todas as referências que a gente tinha, porque no caso ele vai se movimentar tanto na vertical como na horizontal. Ele vai fazer esse sentido aqui, né? Ele vai vir nessa direção. Mas a vantagem é que pelo menos a gente vai ter os três ângulos x, y e z bem distintos. Então ele vai traçar três linhas principais aqui. Nós vamos fazer a cruz, e junto com a cruz a gente vai traçar essa linha aqui, só para a gente entender o que acontece nesse ângulo aí. Então o ângulo a cruz vai ter que ficar mais ou menos nesse ângulo aqui. Essa vai ser a linha y, a linha x vai ficar nesse ângulo aqui, certo? E a linha z vai ficar mais ou menos nesse ângulo aqui. Então todas as linhas que vierem nesse sentido, linha em ângulo z, linhas em ângulo y e linhas em ângulo x. Então a gente vai fazer a mesma distribuição, só que agora se baseando nesse esquema que a gente tem aqui. As distribuições em ângulo z que a gente pode iniciar fazendo são as seguintes. A gente sabe que o olho no perfil ele tem três etapas aqui, né? Da linha, que é o ponto que a gente tem aqui, ele vai dar a distância de um olho aqui, né? Um quadradinho desse aqui. Então a gente vai ter aqui meio para trás, mais meio. Aí o olho vai ficar nessa linha aqui, porque a linha do olho é em ângulo x, né? Só que ele fica deslocado para trás desse centro, indo em ângulo z. E aqui a parte do... essa linha representa isso aqui, e essa linha aqui representa esse canto aqui, que vai formar o arco, no caso que a gente vai ter nos olhos aqui, né? Poderia ser um arco nesse sentido aqui, mas eu não vou fazer ele porque senão vai sujar demais. Certo? Tudo bem? Tudo tranquilo até aí? Então com base aqui nessas medidas aqui, a gente vai poder transferir a largura que os olhos vão ter. Eu estou marcando nessa segunda linha aqui. Transfiro para cá e transfiro para cá. E ela vai ser transferida para cá também, né? Então o olho vai fazer esse arco aqui. Porém, o nariz vai vir nesse sentido aqui. Então vou ter que pegar e transferir para cá e puxar para baixo. Lembrando que esses esquemas que eu faço aqui é só para a gente entender o que acontece no ângulo, né?
quando você for desenhar, depois que você treinar e entender bem o funcionamento, você não precisa fazer todo esse esquema aqui. É só para estudo mesmo. Fazer a marcação aqui, nessa linha agora, porque agora eu estou usando essa linha, certo? Fazendo essas marcações aqui, da sobrancelha, até a linha do olho, né? 2 quadradinhos aqui, o que seria um equivalente à proporção de 2 olhos, para achar onde vai estar o nariz. Só que também ele vai estar mais curto, por causa do que aconteceu naquele ângulo que a gente estudou, olhando para cima, que vai encurtar nesse sentido aqui, né? Porque o rosto sofreu uma alteração. Mais uma linha para a boca, mais uma mais ou menos para o queixo. O queixo vai ter que estar... Aqui seria interessante também fazer uma bolinha para o queixo. Certo? Então, basicamente com isso aqui, até dá pra gente achar a largura dos olhos do rosto e a gente transferir aqui, ó. A proporção dos olhos aqui. A gente sabe que a largura do rosto frontal, ela tem a partir do olho mais um olho, e a metade desse olho é a largura do rosto. A gente pode pegar mais ou menos essa base, transferir aqui nessa linha primária aqui, pra gente saber que o rosto, a orelha vai ficar mais ou menos nesse sentido aqui. E a orelha vai ficar em ângulo Z. Por isso que é interessante a gente entender bem a diferença, por causa que os olhos estão em ângulo X, né? A orelha vem em ângulo Z. Daí a distribuição aqui o ângulo que o nariz está em direção à boca está tudo em ângulo Y. Então eles ficam bem distintos um do outro, né? Até para a gente achar a altura que a orelha vai estar aqui, a gente pode fazer uma transferência bem interessante. Que como essa linha aqui está representando a minha linha de perfil aqui, eu sei que desse centro até a orelha são 1, 2, 3 quadros, certo? Esse quadro, a largura dele e a altura é equivalente ao tamanho de um olho. Se eu tenho a proporção de um olho aqui, né, que eu marquei, eu posso marcar 1, 2, 3 e achar o lugar onde vai ficar a orelha. Eu puxei ela para trás em ângulo Z, tem uma linha paralela que representa a orelha, aqui, né, também em ângulo Z, e eu faço uma transferência em ângulo X aqui para achar o ponto de encontro. A orelha vai seguir o ângulo Y aqui, então eu vou puxar na linha do ângulo Y o esquema aqui para mim saber o ângulo que a orelha vai estar virada aqui. Então uma saladinha, né? É bom você estudar bastante. Se tiver dúvida pode enviar nos comentários, né? Porque talvez isso aqui seja um pouco complicado, mas é só para você, se você conseguir entender isso aqui, tudo bem, mas você conseguindo colocar isso na prática na hora de fazer o rosto, tá valendo. Aqui de novo, se a gente quiser, a gente pode fazer uma transferência aqui, ó, da linha do nariz. Essa linha aqui agora, a gente sai daqui para trás para a gente achar o tamanho da orelha e vai fazer a mesma transferência. Puxa para trás, a gente acha o ponto de encontro aqui, puxando desse ponto aqui onde saiu da linha dos olhos, a gente puxa em ângulo Y até encontrar com essa linha de ângulo Z, transfere para cá em ângulo X. Quando vocês forem estudar perspectiva, isso aqui, ter uma noção disso aqui já vai ajudar vocês. Uma coisa vai completar a outra. Então a minha orelha vai ser, vou transferir aqui em ângulo Z de novo. A largura da orelha é mais ou menos um quadrado daquele, que é equivalente a um olho. Então a largura que eu tenho de um olho é isso aqui mais ou menos. Aqui é a linha dos olhos, né?
Então eu preciso da linha da sobrancelha, vai estar um pouquinho mais alta. Então a minha orelha vai ficar nessa parte aqui. E agora é só começar a jogar os detalhes aqui com base nessas marcações que eu tenho. A linha do nariz vai ficar aqui, o nariz vai sair daqui. Essa linha passa um pouquinho para trás da marcação, lembrando aqui da referência que eu tenho aqui no perfil. Daqui ela vai sair de dentro. O nariz vai subir, para você ter uma noção de onde vai ficar a ponta dele. Ele vai subir em ângulo Z, certo? Então as narinas vão ter que ir paralelas a essa linha de ângulo Z. E eu posso fazer uma bolinha aqui para ajudar a fazer a ponta do nariz. Eu sei que eu tenho que jogar essa bolinha em direção a onde nasce o volume do nariz, que é essa parte aqui, né? Então é só eu unir e fechar o contorno. Que complica um pouco porque a gente está trabalhando todo o aspecto tridimensional dos ângulos do rosto. E o interessante é que a gente consegue fazer isso baseando na visão frontal e lateral, né? Unindo as duas a gente pode chegar em bastante conclusões aí. Eu vou apagar essas linhas agora, que elas não vão ser mais úteis, né? Para dar uma limpada nessa bagunça que a gente tem aqui. A boca também está à frente um pouco aqui, o lábio superior. Então eu preciso passar essa diferença aqui também em ângulo, puxando o ângulo Z. A parte do contorno aqui da boca e a parte do lábio inferior aqui também. Vai sair um pouquinho do ângulo, em ângulo Z. Aqui dá também para a gente usar mais ou menos partindo aqui, puxando em direção ao ângulo Y, do terço do olho aqui da íris, para fazer a largura da boca. Aqui a gente vai fechar praticamente contornando o lábio e não vai chegar na outra lateral do rosto, da boca aqui. Vamos encostar essa parte aqui na linha. Vou jogar o queixo um pouquinho mais para baixo. O outro olho aqui, nesse ângulo que eu fiz, ficou praticamente escondido, então a gente não vai ter como fazer ele. Certo? A medida dele aqui não vai ser suficiente para ele aparecer. A gente vai ter que imaginar, pelo esquema que a gente tem aqui, aonde vai sair a maçã do rosto, só para a gente puxar ela e chegando até o contorno aqui do queixo, certo? Com base nisso aqui, a gente pode transferir também a mesma distância que a gente tem aqui, a gente transfere para o outro lado. Não precisa nem medir com o outro lado, é só se aqui é o referente ao centro, então a gente só pega a mesma distância que tem aqui e transfere para cá, para a gente saber onde que ia estar, digamos, a outra orelha no outro lado ia estar aqui, e a mandíbula no outro lado, eu preciso puxar ela mais ou menos até aqui, levando em conta essa distância que tem aqui, ó, que é de mais ou menos um quadro daquele, um olho, né? Certo? Eu faço a marcação aqui. Não vou fazer como se estivesse olhando para cima, vou fazer como se a gente estivesse vendo a pessoa de baixo para cima. Dá um nó na cabeça fazer isso aqui, mas é bem divertido. É legal montar esse quebra-cabeça aqui no papel. Tranquilo, pessoal? Então, dessa salada toda aí, a gente pode tirar o posicionamento de cada parte do rosto dentro desse ângulo aqui, que seria o ângulo mais... Esse ângulo e o equivalente a ele para baixo seriam os ângulos mais complicados de se desenhar sem referência.
A gente sabe que isso aqui, essa marca que eu tinha feito aqui, é praticamente o centro aqui, que a gente tem aqui nessa parte. Daqui para trás, eu tenho mais 2 olhos e meio. Então eu posso continuar essa linha aqui, para me achar a nuca dele, e pegar a proporção dos olhos que eu tenho aqui, que é mais ou menos isso, 2,5. Eu sei que a nuca dele vai estar aqui, só que ela também vai vir com volume, né? A testa dele vai ter uma diminuição por causa do ângulo. Tem o volume da lateral da cabeça indo em direção à nuca e sai o pescoço aqui. Tem que cortar esse pedaço. Mas eu falei pra você que eu tava gravando. E a partir daqui é só você ir acertando os detalhes, né? O mais complicado é achar o posicionamento de cada parte nesse ângulo aí. Beleza? Então estude bastante. Se tiver alguma dúvida, você pode mandar um e-mail ou escrever nos comentários que, dependendo, se for necessário, eu gravo um vídeo adicional para esclarecer essas dúvidas aí. Um bom estudo para você e até o próximo vídeo.